Olá, galera. Tudo bom? O tema da aula de hoje é América Latina no século XX. E quando a gente fala de América Latina no século XX, vale um fator bem interessante. A gente pode falar o seguinte: quando você se preocupar em descobrir características da América Latina, basta abrir sua janela e olhar para fora. O Brasil faz parte da América Latina. É um país da América Latina. Colonização portuguesa, porém, faz parte da América do Sul, que engloba todo o processo que denomina-se América Latina. Do México, aponta lá embaixo, no Chile. Mas vamos dar ênfase às características do processo latino-americano. O processo latino-americano não é nada bom, não. O processo latino-americano podemos destacar como primeira característica o processo de favelização, um processo crescente nos últimos 10 anos. A favela, característica marcante de alguns estados no Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, vem dominando o cenário latino-americano, devido principalmente ao crescimento da pobreza, da necessidade do indivíduo morar próximo ao seu trabalho. A favelização em si é uma característica e uma das mais importantes e predominantes dentro do contexto latino-americano. Outra característica interessante é o processo de corrupção. Quem nunca assistiu o jornal, leu o jornal, fulano roubou aquilo, fulano desviou isso, Beltrano fez aquilo, fez isso. Corrupção. O ato, de passar a perna nos outros, nos demais participantes da sociedade. Enquanto alguns pagam, outros roubam. O interessante aqui é que favelização e corrupção são características latino-americanas, que acarretam até uma terceira característica, a violência. Principalmente a violência urbana, associada, por exemplo, ao tráfico de drogas. As Farc na Colômbia, o Sendero Luminoso no Peru, o tráfico de drogas e as quadrilhas no Brasil. Outra característica interessante, além de corrupção, favelização e a violência, é simplesmente a falta de estrutura urbana. Querido aluno, preste atenção. Dê uma olhada ao redor onde você vive e repare que a sua cidade tem falta de estrutura urbana, sim. Falta uma organização no crescimento da mesma, que, de uma forma organizada, veio a crescer o centro. Porém, e a semiperiferia? E principalmente a periferia? Como exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, antes projetada para em torno de 500 mil habitantes, hoje tem muito mais, principalmente com o crescimento da periferia, ou seja, do redor de Brasília. E de outras cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, como Quito, como Bogotá, como Buenos Aires. Vale ressaltar, então, uma falta de estrutura urbana associada principalmente à questão educacional. Falta um sistema educacional bom, gratuito, que preste serviço à sociedade. Falta um saneamento básico, falta um sistema de saúde decente. Estamos associando isso tudo à falta de estrutura urbana nas cidades latino-americanas. Outra característica importante no processo da América Latina são os precários meios de comunicação e de transporte. Os meios de comunicação estão associados à questão da mídia, da telefonia, que tem um péssimo serviço como prestadora para nós, pessoas integrantes da sociedade latino-americana. Dentro desse ponto, nós temos a questão também precária dos transportes, onde, se o transporte fosse eficiente, se o transporte prestasse um serviço adequado à sociedade e interligado, trem, ônibus, metrô, ônibus, não existiria chance para que
veículos promovessem um processo denominado uma lotação informal. Se você tem a lotação informal, isso significa que o transporte não está sendo eficiente para a sociedade. Entenda bem isso. Precários meios de comunicação e precários meios de transporte. Outra característica também é a questão do endividamento externo. Os países latino-americanos têm como característica comum um elevado endividamento externo. Tire, por exemplo, o caso brasileiro, o caso chileno, o caso argentino, o caso venezuelano, colombiano, que cada vez mais se endividam perante o Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI, e se tornam dependentes de sua política. Política hoje de características neoliberais. Vale ressaltar que os países latino-americanos hoje, com exceção da ilha Cuba, que está isolada através de um embargo comercial promovido pelos Estados Unidos da América, vivem praticamente todos uma política neoliberal, caracterizada pela terceirização, a privatização, a questão do Estado mínimo. Vide o exemplo de Brasil. O elevado índice de natalidade e mortalidade é outra característica da América Latina. Vale ressaltar aqui dados recentes do IBGE, no caso, referente ao Brasil, que você, querido aluno, pode ter acesso no site do próprio IBGE. Dados estes que demonstram que de cada 10 meninas, uma entre 14 e 15 anos, estão grávidas hoje. Um índice alarmante. O crescente índice de natalidade é preocupante para a sociedade, não só brasileira, como latino-americana. Dentro da questão da mortalidade, do alto índice de mortalidade, está associado a questão da mortalidade infantil, certo? Retirando um pouco até o caso brasileiro, que durante anos vem contornando esta situação, como também a mortalidade ligada ao tráfico de drogas, a confusões em bailes, em boates, né? Vale relembrar que o próprio IBGE já abordou que o adolescente, o jovem entre 18 e 25 anos, é a maior vítima dessa questão da taxa elevada de mortalidade. Bom, outro ponto que a gente pode ressaltar é a péssima distribuição de renda, a desigualdade social, a concentração de renda, ou seja, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Ou seja, como diria Delfim Neto na década de 70, no exato momento do milagre brasileiro, deixa o bolo crescer, depois vamos partilhá-lo. O problema é que o bolo cresceu e não foi partilhado. Ou quem sabe, para grande parcela da sociedade brasileira, ficou com o bolo solado. Quem sabe isso? Vale ressaltar que essa má distribuição de renda, essa concentração de renda latino-americana, que em todos os países latino-americanos apresentam como característica fundamental, temos aqui algo muito interessante. O que, por exemplo? A violência, a corrupção, a favelização. Então, todas essas características estão diretamente associadas à concentração de renda. Essa concentração que apresenta uma pequena porcentagem da sociedade brasileira, por exemplo, rica, e a maior parte dessa sociedade pobre. Um dos casos que nós vamos nos referir entre os países latino-americanos é o México. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o caso mexicano. Vamos começar no período de 1876, lá no século XIX. 1876 até 1911, chamado período do Porfiriato, ou melhor dizendo, o governo do ditador Porfírio Dias. Este governo, o governo de Porfírio Dias, foi caracterizado pela dominação norte-americana. Vamos entender o seguinte: as principais terras que antes pertenciam aos índios eram tomadas pelo Porfírio Dias, o famoso Êxodo. Era tomada por Porfírio Dias e dali era feita uma reforma agrária ao contrário. Como assim uma reforma agrária ao contrário? Em vez da divisão coletiva destas terras, nós tínhamos realmente a criação de
latifúndios. A ditadura de Porfírio Dias apresentou várias características para a questão do México: fome, miséria, exclusão social. Esse tripé aqui que nós estamos falando já são suficientes para uma revolução. E aí a gente ressalta o surgimento de movimentos camponeses, de movimentos rurais, que reivindicavam, é óbvio, reforma agrária. Movimentos camponeses, e o movimento em si que teve maior ênfase foi o movimento camponês, o movimento rural de um carinha chamado Emiliano Zapata e de outro carinha chamado Pancho Villa. Os dois juntos lideraram um movimento contrário à ditadura de Porfírio Dias. Vendo que a situação não estava boa, Porfírio Dias decidiu convocar eleições nos primeiros anos do século XX. No ano de 1910, tudo estava preparado para essas eleições. De um lado, Porfírio Dias, candidato da situação. Do outro, o candidato Francisco Madero, candidato da oposição e apoiado por Zapata e Pancho Villa. Vale ressaltar uma coisa aí. Porfírio Dias armou todo um esquema de corrupção, de intriga e corrupção envolvendo o nome de Francisco Madero, onde este teve que fugir do México, indo parar no Texas, e liderando de lá, ajudando, melhor dizendo, Zapata e Pancho Villa no processo da renúncia de Porfírio Dias. Porfírio Dias chegou a ser eleito em 1910 para 1911 naquelas eleições, porém, não aguentando as pressões, ele renunciou e este momento ficou denominado de Revolução Mexicana. Porfírio Dias sai do poder e quem assume no ano de 1911? Francisco Madero, o opositor nas eleições. Francisco Madero assume com o auxílio de Zapata e Pancho Villa, que tinha um projeto muito interessante, que era promover a reforma agrária no México. Infelizmente, Madero nem teve tempo para promover a tão sonhada reforma agrária, idealizada por Zapata e por Pancho Villa. Francisco Madero, em seu governo, entre os anos de 1911 e 1913, não veio a atender os interesses imperialistas do capital norte-americano. Com isso, surgiu um problema. Qual era o problema? Se Madero não atendia os interesses capitalistas dos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham que dar uma solução. No ano de 1913, ocorre um golpe de Estado. O golpe de Estado que vai levar Victoriano Huerta ao poder vai assassinar Francisco Madero. Francisco Madero morto neste golpe de Estado e acontece a ascensão de Victoriano Huerta no poder com o objetivo de simplesmente atender os interesses norte-americanos. Ele realmente atendeu os interesses norte-americanos. Só que, dentro de uma província no interior do México, chamada província de Coahuila, um movimento chamado movimento anti-huertista simplesmente veio a surgir, apoiado pelos mesmos Emiliano Zapata e Pancho Villa. O movimento anti-huertista era liderado por Venustiano Carranza, que vai promover a queda de Victoriano Huerta e a ascensão do mesmo Carranza no poder. Fato interessante este: Carranza tinha apoio, de um lado, dos camponeses, Zapata e Pancho Villa, e do outro lado, da política norte-americana. Espera aí você me pergunta, Victoriano Huerta não tinha o apoio dos Estados Unidos? Como que Carranza também tinha um apoio? Que contradição é essa? Não necessariamente. Victoriano Huerta tinha sim o apoio dos Estados Unidos quando subiu ao poder. Porém, quando ele estava no poder, não veio atender economicamente os interesses do capital norte-americano. Com isso, o que os Estados Unidos fizeram? Uma coisa simples. Começaram a apoiar um movimento para derrubar Victoriano Huerta.